Caiu a grande Babilônia, seus namorados de demônios, covil de toda ave imunda e detestável. Então é uma profecia para os últimos dias da queda das igrejas. É por isso que nós estamos avisando isso para vocês. As igrejas caíram. Apocalipse capítulo 18, do verso 1 ao verso 5. O último convite de misericórdia a ser dado aos habitantes da terra. O aviso da queda de Babilônia é um aviso de misericórdia para os habitantes da terra. Nesse aviso, o aviso da queda de Babilônia e o chamado sai dela, povo meu, acompanha as 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ao verso 12. O profeta João, ele viu o poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18, dando aviso. Caiu a grande Babilônia e se tornou moradas de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e os reis da terra com ela têm se prostituído, e os mercadores da terra têm se enriquecido à custa da sua luxúria. O aviso da queda de Babilônia, a igreja caída por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados e por causa da rejeição da luz, da verdade, a ela enviada, a terra dos céus a ela enviada. Ela se prostituiu com os reis da terra. Deus disse para a igreja: não se une com o Estado, não se una com o Espiritismo, não se una com o mundo, mas as igrejas, querendo a ambição do mundo, querendo ser vista pela sociedade, se uniu com o Estado. E agora os seus pecados se acumularam até o céu. Está na legislação dos Estados Unidos o escritório de fé, a Igreja Unida com o Estado, promovendo a perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a Igreja Unida com o Estado. O povo de Deus serão mártires, igual os nossos irmãos que foram mártires pela besta, pela Igreja Católica na Idade Média, pela diabólica inquisição da Igreja Católica. Foram mortos mártires 100 milhões de protestantes. Eles morreram como os monstros, como os hereges. E nós vamos morrer agora como os monstros, como intolerantes religiosos pela imagem da besta. Agora mudou de nome o tribunal chamado Santa Inquisição da Igreja Católica, mudou de nome para Fórum Regional de Liberdade Religiosa, que a Igreja colocou no Estado. Pela falsa liberdade religiosa, que os Estados Unidos se uniu com todas as religiões. Foi pela falsa liberdade religiosa que o presidente Donald Trump foi no dia 2 de junho de 2020 perante a estátua de João Paulo II, lá nos Estados Unidos. Então ele adorou a estátua da besta, volta para a Casa Branca e faz o decreto para todos os países promover a liberdade religiosa, a qual Deus declara que é a perseguição
a qual Deus declara que é a Igreja unida com o Estado. Agora ele volta 2025 com o projeto 2025, uniu igreja com o Estado. E agora está todas as igrejas, está no escritório de fé, a Casa Branca dos Estados Unidos. E pelo esse departamento, pela essa perseguição, dizendo que a liberdade religiosa, nós vamos ser mortos como os monstros. Porque eles nos acusarão de intolerantes religiosos, mas nem demônios, nem homens ímpios, nem na ordem executiva de Donald Trump vai silenciar o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio pelo o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que está em toda igreja local, especificamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não haverá perseguição para você dentro dos templos. Não haverá perseguição para você que está dentro da Igreja Adventista, dentro dos templos. Não haverá perseguição para você que está dentro dos templos da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Universal. Não haverá perseguição para você, porque dentro do sistema protestantismo apostatados, é o sistema da imagem da besta, promovendo a falsa liberdade religiosa, para a igreja atuar suas leis no Estado, como Donald Trump está fazendo e como o Brasil está fazendo, essas leis de perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Não haverá perseguição para você dentro da Igreja Católica, porque é o sistema da besta. E não haverá perseguição para você dentro das igrejas cristãs, dentro das igrejas que professam o protestantismo apostatado, professam o cristianismo. Não haverá você dentro dessas igrejas perseguições para você, pois é o sistema da imagem da besta. A igreja unida com o Estado, a igreja unida com o Espiritismo, pela falsa liberdade religiosa. Agora o sistema religioso da besta e da imagem da besta. O sistema das igrejas não prega mais que o Espiritismo é do diabo, porque as leis de perseguição estão no Estado, que tem que respeitar o credo do outro. Tem que respeitar orixás, tem que respeitar a Macumba, tem que respeitar a católica, tem que respeitar todos os credos. E agora, por último, o Donald Trump fez o decreto no dia 6 de fevereiro de 2025 para respeitar os crentes, os cristãos. Mas o aviso da queda das igrejas, dos crentes que caíram e elas se tornaram morada de demônio, que a presença de Deus não está mais na Igreja Adventista, não está mais na Igreja Universal, como nunca esteve, não está mais nas igrejas de Assembleia, nenhuma igreja protestante não será silenciado esse aviso. O movimento do Apocalipse 18, qual é este ministério, o qual é a volta da igreja primitiva, voltando para o seu primeiro amor, o qual é a restauração de Israel e a continuação da igreja adventista fora dos templos adventistas. O movimento do quarto anjo é um movimento adventista, mas fora dos templos adventistas. O povo adventista do sétimo dia terá nome, mas fora da congregação, fora do sistema dos templos adventistas. Porque se você está dentro do templo, você não é perseguido, porque dentro do templo adventista, de cada igreja local, está também o escritório de fé, o qual Donald Trump com os crentes estão promovendo na Casa Branca. Dentro de cada igreja local está o escritório de fé com o nome
de departamentos de assuntos públicos e liberdade religiosa para cada membresia da Igreja Adventista promover essa falsa liberdade religiosa. A frase assuntos públicos tem a ver com o Estado e a frase liberdade religiosa tem a ver com a igreja. Então, com esse departamento dentro da Igreja Adventista, para toda a membresia promover essa falsa liberdade religiosa, a qual é a perseguição, e respeitar cada credo, respeitar a macumba, respeitar o espiritismo, respeitar o catolicismo, e não pensar que por guardar o sábado está sendo melhor daqueles que guardam o domingo, qual é o sinal da besta, para respeitar todos. Mas o movimento verdadeiro adventista, o remanescente da Igreja Adventista, começou a pregar a mensagem da queda de todas as igrejas. Caiu todas as igrejas e vai ser desmascarado, tudo vai ser desmascarado. O espiritismo vai ser desmascarado, que o espiritismo é do diabo, vai ser desmascarado, que o líder da Igreja Católica é a besta, e que os Estados Unidos da América do Norte é a segunda besta, e que o escritório de fé, promovendo a falsa liberdade religiosa, a Igreja unida com o Estado, é a imagem da besta. Tudo vai ser desmascarado no espírito e virtude de Elias e de João Batista. Esta obra não será silenciada, pois Deus levantou o seu povo, porque o tempo está próximo, porque o próprio Cristo disse: quando virdes todas estas coisas acontecer, a Igreja unida com o Estado, para promover o modernismo, promover o cristianismo mais puro, promover a falsa paz, promover a falsa liberdade religiosa, então você fica sabendo que é chegado o tempo para Deus agir, e Deus está agindo, levantando os pregadores. Estamos já pregando no Brasil, estamos pregando em Angola, e vai se estender esta mensagem para todos os 8 bilhões de habitantes do mundo. Então, tudo vai decidir de que lado vai estar. Se vai se unir com o Ministério Quarto Anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, ou vai ficar no sistema da besta, no catolicismo, ou ficar no sistema da imagem da besta, nos templos adventistas e de todos os templos pentecostais. Então, essa mensagem da queda de Babilônia também acompanha a mensagem do terceiro anjo. E o que é a mensagem do terceiro anjo? É se alguém adorar a besta. Quem é a besta? É o líder da Igreja Católica. E se alguém adorar a imagem da besta. E quem é a imagem da besta? É o sistema protestantismo apostatado, unido com os Estados Unidos, unido com o Estado, para promover tecnologia e informática em até 10 vezes sem juros dos cartões que para promover a falsa liberdade religiosa. Então, se alguém receber o seu sinal na sua testa e na sua mão, qual é o sinal da besta? Qual é o sinal da imagem da besta? É a observância do primeiro dia da semana, como se for o sábado. A falsa liberdade religiosa está fazendo leis nos Estados Unidos para pôr esses 10 falsos mandamentos que vocês estão vendo aqui
que manda guardar domingos e festa para pôr nas escolas dos Estados Unidos. O verdadeiro 10 mandamentos está aqui acima. Esse é o da Bíblia. Manda guardar o sábado. O sábado, o dia do Senhor. Enquanto o falso 10 mandamentos manda guardar domingos e festas. Então, o mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, o sétimo dia. E os adoradores da besta e da sua imagem, promovendo a falsa liberdade religiosa, guardando o sábado do primeiro dia da semana, o qual é o domingo. O domingo é o sinal que o líder da Igreja Católica é a besta. O domingo, ele é um sinal que a falsa liberdade religiosa que essas igrejas estão promovendo, unida com o Estado, é o sinal que é o sinal da besta, e que essa falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. O mundo todo vai ouvir essa advertência. Então, a mensagem do terceiro anjo se avolumará em um ato clamor, e a terra inteira será iluminada com a glória do Senhor. Então, quando todos tiverem feito suas decisões, a porta da graça se fecha. Então cairá as 7 últimas pragas sobre as igrejas e sobre todos aqueles que não fizeram concerto com Deus e com Cristo para obedecer a sua santa lei, guardar o verdadeiro sábado, que é o sábado do sétimo dia. Então, os pastores dessas igrejas serão os primeiros a receber as pragas. As suas línguas ficarão podres na sua óptica da sua boca. E eles confessarão ao mundo que eles foram falsos profetas por rejeitar a mensagem que Deus o enviou para eles, por perseguir os que estavam pregando a queda das igrejas. Então, nesse tempo, as pragas estão caindo, vai haver uma fome de ouvir a palavra do Senhor, mas a sua fome não será saciada. Eles deverão sofrer as 7 pragas. Diz do anjo, são merecedores disto. Então, amigo e minha amiga, se você não quer ser merecedor das 7 pragas, se une com este ministério, se une com o quarto anjo, se une com o movimento adventista, fora dos templos do adventista. Faça a sua decisão para guardar o sábado e andar como um cristador aqui na terra, porque agora a batalha começou. O falso revivamento das igrejas começou nos Estados Unidos, e aqui também começou o verdadeiro. E a batalha não vai parar de agora em diante. Estamos nos últimos dias, e aqui estamos dando um aviso para você. E você não vai ficar neutro, você vai ficar ou do lado da fileira da besta e da sua imagem, ou vai ficar do lado do quarto anjo, do movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Você não vai ficar neutro nesses últimos dias que restam. Você vai tomar a decisão, ou você vai ser selado com o selo do Deus vivo, ou você será selado com o selo da besta. Ou você recebe a chuva serôdia, ou você recebe o espírito do maligno e receberá as 7 pragas. Porque o espírito do maligno é você ficar nas igrejas caídas, você ficar se congregando nessas igrejas cheias de gays, cheia de candomblé. O espiritismo entrou nas igrejas, se misturaram, ficaram só um. As igrejas estão mundanas, são ímpios,
querendo ter nome de crente. Todo mundo é crente, a gente vê por aí, mas nenhum está com a imagem de Jesus Cristo. Então, se você ficar nessas igrejas, você será merecedor das 7 pragas. Você vai receber as pragas. Se você não se arrepender para que os seus pecados sejam cancelados, se você não fazer um concerto com Cristo para ter uma vida de crente de verdade, você receberá as pragas. E se você ficar nessas igrejas, então é certa a sua destruição nessas igrejas. Porque as igrejas, todas elas, Adventista, Assembleia de Deus, Universal, Católica, todas elas, é muito para me dizer o nome de todas. Eu quero dizer o nome de todas, mas vou passar de manhã para meio-dia para dizer o nome de todas. Mas todas, entende quando eu falo todas? É todas, é a sua mesmo. Que você está dentro dos templos, se tornaram morada de demônios e esconderijo de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Deus tem um povo ainda nessas igrejas que estão cheias de demônios. Sai dela, povo meu. Você que é sincero, que está nos templos adventistas, que está nos templos da Assembleia de Deus, que está na Igreja Católica, a voz de Deus é: sai dela, povo meu, e se une com um poderoso movimento, o quarto anjo, o qual é o movimento adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. O convite foi feito para você e você vai tomar a sua decisão. Mas eu oro por você para que você tome a decisão inteligente. Se une com o quarto anjo, o movimento adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. Amém e amém.